Estranhos seres chamados sombras, viagens no tempo e a destruição iminente de sua ilha natal. Tudo isso conectado a um mistério envolvendo a morte de sua amiga de infância e seu último pedido de que proteja sua meia-irmã. Nosso protagonista vai passar por tudo isso em Summertime e render. Alerta de spoiler. Esse vídeo contém spoilers até o episódio 20, último episódio lançado até o momento de gravação do vídeo. Então se você não quer receber nenhum spoiler, assiste o anime e depois volta aqui. Bom, o anime começa com uma espécie de sonho que nosso protagonista, Ajiro Shinpei, tem com sua amiga de infância chamada Ushio, a qual ele está indo para o velório em sua ilha natal. No sonho ela lhe dá algum tipo de poder no olho direito. Logo Shinpei acorda do sonho e acaba tendo complicações com isso. Chegando em sua ilha natal, Hitogashima, Shinpei encontra com a irmã mais nova de Ushio, chamada Mil, e o pai das duas, Alan, que foi quem adotou Shinpei após seus pais morrerem num acidente marítimo. Durante o velório, Shinpei ouve um boato sobre uma autópsia no corpo de Ushio e um estranho flash é disparado em sua direção. Shinpei também encontra com Sol, seu amigo de infância que estava presente no momento da morte de Ushio. Sol revela para Shinpei que Ushio morreu salvando a vida de Kobayakawa Shiori, uma criança filha de uma família conhecida na cidade e que desde o incidente não fala nada devido a estar traumatizada. À noite, após o enterro e o jantar, Mio está do lado de fora e olhando fixamente para sua própria casa quando Totsumura, o policial da cidade, a encontra. Cortando essa parte temos uma conversa de Shinpei e Sol, que é filho do médico da cidade. Revela a Shinpei que foram encontradas marcas no pescoço de Ushio, como se ela tivesse sido estrangulada. Logo após essa conversa, Mio chega no quarto e dá a Shinpei o colar de conchas que pertencia a Ushio, o qual o próprio Shinpei havia dado a ela, quando crianças. Mio também comenta que não perdoaria quem tinha matado sua irmã e esse diálogo deixa Shinpei com muitas dúvidas. Dia seguinte, Totsumura chega ao restaurante da família Kofune e revela que todos os integrantes da família Kobayakawa sumiram misteriosamente. O motivo seria uma grande dívida acumulada que eles tinham. Mio sai chorando do restaurante depois de receber essa notícia. Shinpei vai atrás dela e a encontra. Então Mio comenta que Shiori, uma semana antes do acidente, estava comentando que havia uma pessoa igual a ela, Nezu, um velho pescador da cidade. Chega e os conta sobre uma lenda antiga da ilha onde vivem, sobre a chamada doença da sombra e seres que copiam pessoas, as matam, tomam seus lugares e matam suas famílias. Nezu também comenta que antigamente, para se purificar dessa doença, as pessoas iam orar a Deus Eruko. Após essa conversa, Mio conta a Shinpei que 3 dias antes da morte de Ushio, as duas viram a sombra de Ushio na praia. Shinpei e Mio vão ao templo de Iruko procurar respostas e lá vem um vulto que eles pensavam ser Shiori, então resolvem segui-lo. Minutos depois escutam um tiro e vão ao local, onde encontram uma mulher, a mesma da embarcação de Shinpei, que estava baleada. Mio vai chamar ajuda. E a estranha mulher tenta contar algo para Shinpei, mas é assassinada antes de conseguir falar algo. A sombra de Mio é a responsável por isso e acaba matando todos no local. Estranhamente, Shinpei volta ao momento em que está na embarcação e assim acaba o episódio 1. O episódio 2 começa com Shinpei num estado de espectador, vendo toda a cena do dia em que Ushio morreu. Ele vê tudo estando do lado de Mio. E após isso, Shinpei retorna à embarcação que o estava levando para sua ilha natal. Ele se lembra de fragmentos de memórias do que aconteceu, tanto que começa a perguntar para a moça estranha se ela já havia levado um tiro, mas ele acaba pensando que foi só um pesadelo. Enfim, chegando à ilha, Shinpei revive os mesmos momentos que da primeira vez. Ele até nota que os freios da bicicleta de Mio foram sabotados. O diferencial desta vez é que depois do jantar, Shinpei vai lá fora para refletir sobre tudo isso. Ele acaba presenciando o momento em que a sombra de Mio mata Totsumura. Ela cria uma sombra dele, que o faz desaparecer. Em seguida, Shinpei é pego e é morto. Mas dessa vez ele volta já estando na ilha e até tenta parar Mio em sua bicicleta. Desta vez Shinpei parece ter consciência de que tudo o que aconteceu foi real e até alerta Totsumura para ele não acabar sendo morto. Shinpei colocar um celular para gravar a sombra de Mio olhando a casa enquanto se certifica de que a verdadeira Mio está segura. No dia seguinte, Shinpei mostra as imagens para Mio e os dois vão tentar resolver isso juntos, terminando assim o episódio 2. No episódio 3, Shinpei está na frente do restaurante dos Kobayakawa, que está fechado. Então Dona Shione, que é vizinha dos Kobayakawa, o encontra e os dois vão à casa deles. Lá eles não encontram ninguém e Shinpei vê aquela marca estranha que as sombras deixam. Subindo pro segundo andar, um flash é disparado contra Shinpei. É Shiori, que Shinpei confirma ser uma sombra que quase o ataca, mas quando a Dona Shiome aparece ela foge.
Chegando no restaurante do Skofune, Totsumura aparece, mas agora é o verdadeiro. Ele entrega o celular que era de Ushio para Shinpei. Ele até revela que a própria Ushio queria que o celular fosse entregue para Shinpei caso acontecesse algo com ela. Sou aparece no restaurante e Shinpei decide contar a ele tudo o que está acontecendo. Shinpei, Mio e Sou decidem então conversar com o guardião do templo de Iruko, porém isso seria no dia do festival de verão da ilha. Então eles acreditam que as sombras não iriam agir com tanta gente vendo. Durante o festival, Shinpei avista uma figura de uma mulher que se parece com Ushio. Ele a segue e se surpreende com o que vê em sua frente. Ushio estava viva. E assim acaba o episódio 3. É o episódio 4. A Ushio que apareceu na praia age normalmente. Shinpei pergunta se ela se lembra do incidente e ela diz não se lembrar de nada, somente de uma grande dor e de momentos antes de entrar na água. Shinpei desconfia que ela é uma sombra, mas como não tem nenhum método eficaz para diferenciar sombras e humanos normais, ele a esconde e começa a fazer várias perguntas para ela, as quais ela consegue responder todas. Enquanto isso, a sombra de Mio está rodeando o festival procurando por algo. Ele acaba tendo que voltar ao festival e deixa Ushio escondida lá, mas Ushio acaba seguindo ele e se mostra para todo mundo. Quando descobrimos que o Shinpei que voltou ao festival era uma sombra que estava atrás de Ushio, vemos a cena do que realmente aconteceu quando Shinpei estava subindo as escadarias rumo ao festival, quando a sombra da Mio ataca ele e a sombra de Shinpei que foi feita na casa dos Kobayakawa imita suas roupas e sobe em seu lugar. Além disso, a sombra de Shinpei ao copiar suas roupas absorve suas memórias e descobre que Shinpei está voltando para o começo do dia. Então as sombras decidem deixá-lo vivo. Quando a sombra de Shinpei sobe as escadas e a de Mio fica sozinha, aparece aquela moça estranha da embarcação e dá um tiro nela, assim acabando o episódio 4. E se você chegou até aqui, eu queria te pedir que, se ainda não o fez, deixa o like e se inscreve no canal para eu continuar trazendo e melhorando esse tipo de conteúdo. Comenta Summertime para eu saber que você esteve aqui. Bora pro resto do vídeo. O episódio 5 começa com uma luta entre a mulher da embarcação e a sombra de Mio, onde a moça da embarcação dispara um tiro na sombra da sombra de Mio e consegue destruí-la. Logo em seguida, ela se apresenta para Shinpei como Ryonosuke Nagumo, autor dos livros favoritos de Shinpei, e diz que está ali para salvá-lo. Ryonosuke explica a Shinpei como diferenciar sombras de humanos, olhando as sombras planas embaixo delas, que são sua verdadeira forma, e que as sombras usam a luz para escanear os humanos e pegar suas informações e se alimentarem. Os dois sobem lá e encontram uma pilha de corpos que as sombras estão juntando, juntamente com uma estranha sombra de 4 braços que parece ser a chefe das sombras vistas até agora. Todos os amigos de Shinpei morrem enquanto a sombra maior faz uma espécie de ritual, sacrificando todos os corpos empilhados e uma figura de uma mulher surge no céu. Ryonosuke parece a conhecer. A ilha toda está sendo engolida e todos os seus habitantes servindo de alimento para as sombras, até que Shinpei pede para Ryonosuke que atire em sua cabeça para que ele possa voltar ao começo. Ryonosuke pede para ele encontrá-la e dizer seu nome a ela e atira. Quando morre, Shinpei observa a ilha sendo devorada pelas sombras. A mulher do céu vem em direção a Shinpei. Quando seus olhos se cruzam, ele volta no tempo. Durante a travessia, Ushio diz a ele que esse poder tem um limite e para ele tomar cuidado. Shinpei volta ao momento em que tinha acabado de chegar à ilha e estava com Mio. Ele decide anotar todos os acontecimentos para mostrar a Ryonosuke. Episódio termina com Ushio acordando na praia. O episódio 6 começa na visão de Ryonosuke, que ao sair do barco já descobre que uma das pessoas presentes ali é uma sombra. Ela foi para a ilha com a intenção de encontrar Shinpei e ajudá-lo. Ela vai ao velório de Ushio pois frequentava o restaurante do Skofune na juventude. Lá ela examina o local e tenta detectar a existência de sombras. Alan a chama de Hizuru. Então Ryonosuke deve ser sua alcunha de escritora. Alan toca no nome de Shinpei, ela pergunta onde pode encontrá-lo e vai atrás dele. Mas antes Alan fala sobre a morte de Ushio e as marcas de estrangulamento. Hizuru abre o caixão e nota que o pescoço de Ushio está coberto de maquiagem para disfarçar as marcas no pescoço. Indo embora do velório, Hizuru encontra sua amiga de infância que agora é uma sombra e se sente enojada com aquilo. Depois de sair do velório, ela encontra com Nezu, aquele velho pescador da ilha, que ela parece conhecer há muito tempo. Ela inclusive deixa um celular com ele. Shinpei chega ao velório repetindo todos os passos e falas que tinha feito até então. Logo depois pergunta a todos que conhece sobre a doença da sombra, até que Alan dá um cartão para Shinpei que Hizuru havia deixado para que ele entrasse em contato. Quem atende o telefone é Nezu.
que faz Shinpei ir a um lugar aberto para testar se ele é uma sombra. Enquanto isso, Rizuru se encarrega de destruir a sombra de Alan que estava no velório. Shinpei então se encontra com Rizuru e se apresenta a ela. O episódio termina com ela descobrindo que ele consegue viajar no tempo. O episódio 7 começa com Ryonosuke prestes a entrar na casa dos Kobayakawa. A cena corta para Shinpei conversando com Rizuru e Nezu. Shinpei mostra as anotações de tudo que irá acontecer até o dia 24. Nezu revela que quando uma sombra é destruída, quem ela copiou não pode mais ser copiado, pois esta pessoa adquire imunidade. Ryonosuke quer invadir e exterminar a sombra dos Kobayakawa antes de destruir a sombra de Mio. Então os três vão à casa dos Kobayakawa. Ryonosuke entra e começa a luta. Enquanto isso, lá fora, Nezu revela o segredo de Rizuru. Ryonosuke é seu irmão gêmeo que morreu 14 anos atrás num incidente com as sombras. Ryonosuke consegue destruir 2 das sombras, menos a de Shiori, que não é destruída com um golpe só assim como as outras e se esconde no segundo andar. Então o plano B é acionado. A sombra de Shiori escapa da casa pela varanda e Nezu está lá embaixo, preparado para atirar com uma arma de pregos. Quando parecia que a sombra ia escapar, Shinpei a derruba e Nezu aprende, pois as sombras podem ser capturadas se utilizando pregos ou estacas, acertando em 3 pontos em suas sombras planas. Depois de destruir a sombra de Shiori, Ryonosuke se apresenta oficialmente para Shinpei. Eles agora precisam destruir a sombra de Mio, que aparecerá na casa dos Kofune às 9 horas da noite. Chegando em casa, Shinpei está fazendo o jantar quando o episódio acaba com a aparição de Ushio. Shinpei se surpreende com a aparição de Ushio, pois ela só deveria aparecer no dia 24. Ele descobre então que ela também estava naquele dia e voltou com ele ao dia 22. Esse é o início do episódio 8. No quarto de Shinpei, ele tenta reunir coragem para matar a sombra de Ushio, porém ele não consegue, já que ela o salvou e não apresenta nenhum comportamento agressivo. A sombra de Mio entra no quarto. Ushio acaba se ferindo, mas Shinpei consegue destruí-la. Shinpei pede para Ryonosuke que não mate a sombra de Ushio, já que ela não apresenta nenhum perigo. Ryonosuke mostra a Ushio uma gravação que ela mesma lhe mandou, porém ela não lembra de nada no outro dia. Shinpei repete os diálogos e ações que fez anteriormente. Ele vai à praia com Sou e Ushio o segue e acaba se revelando. Shinpei entrega para Ushio o celular que Totsumura havia lhe dado. Ela consegue desbloqueá-lo e o episódio termina com um misterioso vídeo que estava gravado lá. O vídeo mostrado no episódio 9 mostra as duas Ushios, que são amigas. A Ushio original garante que a Ushio Sombra será aliado e explica como tudo isso começou. Ela conta que começou mais ou menos uma semana antes da sua morte, quando Shiori viu sua própria sombra e pediu ajuda a Ushio. Então, uns 3 dias antes de sua morte, quando estavam na praia, Ushio e Mio viram a sombra de Ushio, que desapareceu diante de seus olhos. A sombra seguiu Ushio até sua casa e as duas tentam resolver o mistério das sombras juntas. Indo à montanha, as duas encontram com uma sombra que é derrotada pela Ushio. A Ushio Sombra recupera suas memórias e mostra exatamente o que aconteceu no dia da morte da Ushio original para Shinpei e Sou. A sombra de Shiori tentou matá-la quando as duas Ushios mergulham para salvá-la. A Ushio original é estrangulada e morta pela sombra e a Ushio Sombra é machucada seriamente, enquanto a sombra Shiori consegue apagar a Shiori original. Enquanto voltavam, mesmo aquilo sendo uma memória, a sombra de Shiori consegue tocar Shinpei. Ela acaba se revelando sendo aquela mulher no ritual do dia 24. Mesmo voltando das memórias de Ushio, Shinpei foi de alguma maneira marcado. Assim termina o episódio. E vai ficando por aqui a parte 1 desse vídeo. Se você quiser uma parte 2, comenta aí e deixa seu like para ajudar o canal a crescer. Até logo!